Olá, meu nome é Beatriz Libonati, eu moro em São Paulo, no Brasil, e eu convivo com diabetes tipo 2 há mais de 9 anos. Eu recebi meu diagnóstico de diabetes tipo 2 aos 24 anos de idade e foi de uma forma bem traumática, porque eu tive um quadro de cetoacidose diabética e eu precisei ficar internada um bom tempo no CTI. Receber o diagnóstico de diabetes foi bastante traumático, não só por conta da internação, pela gravidade do caso, mas também porque eu lembrei de muitas coisas que eu vivi com meu pai. Eu perdi meu pai aos 15 anos de idade por conta de complicações do diabetes. Então, tudo que eu vivi com ele e tudo que ele sofreu naquele momento, todas essas lembranças voltaram. Então, aceitar o diagnóstico de diabetes foi um processo que envolveu também uma fase de luto. De certa forma, a vida que eu tinha antes morreu e eu precisava me adaptar e me preparar para uma nova rotina que ia ter seus desafios e também uma série de cuidados extras. Na época da minha internação, eu tive, assim, alguns sintomas como muita sede, muita fome, cansaço, a visão bastante turva, mas como eu era muito jovem, eu achava que era tudo por conta do estresse. Eu trabalhava muito, estudava muito, então eu falava, isso aqui é estresse, não deve ser nada demais, mas na verdade já eram sintomas do diabetes. Hoje a minha rotina de cuidados inclui consultas médicas de rotina com endocrinologista, faço também exames periódicos para ver como que está o meu controle do diabetes, o exame de fundo de olho, o exame para ver a função renal, faço atividade física, terapia com psicóloga e também faço acompanhamento com nutricionista para ter uma alimentação saudável e equilibrada. Na época que eu recebi o diagnóstico de diabetes, eu tinha uma visão muito negativa. Eu achava que era uma doença que não ia ser possível ser controlada, que minha vida ia acabar, que eu não ia ter qualidade de vida. Então eu tinha muitos mitos na minha cabeça. E eu levei um tempo até entender que se eu aprendesse a cuidar do diabetes, eu ia poder fazer tudo, né? Inclusive, a gente tem hoje atletas de alto rendimento que têm diabetes e estão super bem, mas para isso a gente precisa se cuidar. Um dos desafios que eu tive durante a gestação, sem dúvidas, foi o controle da glicemia. Isso porque a gente precisa usar a insulina, né? Vários medicamentos não podem ser utilizados durante a gestação. E além disso, a placenta, ela produz alguns hormônios que criam uma resistência à insulina. Então, eu e minha médica, a gente precisou ajustar várias vezes as doses de insulina para a gente conseguir alcançar o controle. O que me motivou a criar o meu perfil Convivendo com Diabetes, eu acho que primeiramente foi me convencer que era possível conviver com diabetes e depois conhecer outras pessoas também que conviviam com a condição, trocar experiências, porque no começo eu me sentia muito sozinha. Eu achava, que eu era a única pessoa no mundo que tinha diabetes na minha idade. Então foi muito importante ter criado o perfil para conseguir desmistificar, vários conceitos errados que eu tinha sobre diabetes, me conectar também com outras pessoas, compartilhar experiências e a gente se ajudar na jornada. Em parceria com uma amiga que também tem diabetes, a Luciana, eu tenho um podcast que é o Meu Diabetes Podcast, que, como o próprio nome diz, a gente quer compartilhar as nossas histórias, as nossas vivências com diferentes tipos de diabetes. Então lá a gente sempre traz a voz do paciente, então a gente convida outras pessoas que lidam com diferentes tipos de diabetes para compartilhar suas histórias, seus desafios, momentos engraçados. A ideia é que seja realmente um lugar de apoio e um lugar muito aberto para a gente falar sobre as nossas vivências sem julgamentos. Ninguém escolhe ter diabetes, mas a gente pode escolher como que a gente vai lidar com ele e que seja da melhor forma possível para que a gente tenha saúde e energia para a gente realizar nossos sonhos, poder desfrutar da vida com as pessoas que a gente ama, poder realmente viver uma vida com qualidade. Para isso a gente precisa se cuidar e aceitar a condição. As redes sociais foram muito importantes para mim no meu processo de aceitação do diabetes
e acredito que para muitas pessoas também, mas a gente tem que saber utilizá-las de uma forma com equilíbrio e com inteligência, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita informação boa, a gente também tem muita informação falsa, muito charlatanismo em relação ao diabetes, então tem que saber filtrar. E o que eu sempre falo, se na dúvida viu uma informação na internet, pergunta para o seu médico, pesquisa direitinho e não acredite em qualquer coisa que você vê logo de cara. Hoje a minha principal esperança ou expectativa, eu acho que minha principal expectativa em relação ao diabetes é que a gente consiga ampliar o acesso ao tratamento. Cada vez mais a gente tem novos medicamentos, novas tecnologias chegando, mas a gente precisa ampliar o acesso e informar essas pessoas também sobre como elas podem se cuidar cada vez mais. Então acho que essa é a minha missão e meu grande sonho em relação ao futuro.